Porque a nossa ênfase aqui consiste nessa visão. Eu me refiro à visão onde o olhar não seja o olhar a partir de alguém. A forma como, em geral, você experimenta é tendo presente a pessoa, o experimentador. Essa é a forma como você vive as experiências. Essa é a forma como você olha para as coisas. A maneira como você escuta as pessoas. Como interpreta as situações. Como avalia tudo que ocorre, tudo que acontece. Assim, nós estamos constantemente colocando uma identidade presente na experiência, neste momento. Isso nos afasta desta realidade, que é a realidade de ser. Porque temos enfatizado com você, aqui junto com você, a importância do autoconhecimento. Porque isso naturalmente nos faz olhar de uma outra forma. Nós fomos ensinados a olhar, ensinados como escutar, ensinados como pensar, como sentir. Observe que a forma como estamos lidando com os sentimentos é algo que sempre se repete. Se repete porque nós fomos ensinados assim. Quando um sentimento se aproxima, ele assume esse espaço em nós, nesta conhecida consciência. E essa qualidade de sentir, neste que sente, se repete. Quando você me diz algo que me desagrada, que me deixa pesaroso, infeliz, eu fico triste. Esse eu triste é esse eu no sentir. É uma qualidade de sentir que se repete. Eu não sei lidar com sua fala. Eu não sei lidar com o sentimento. Eu não sei lidar com a experiência. A forma como estou lidando com isso é de uma forma aprendida, educada, recebida dos meus pais, avós, familiares, sociedade, mundo. É de uma maneira programada, é de uma maneira educada, condicionada. As minhas respostas para sentimentos, para palavras, para pensamentos. O nosso modelo psicológico de ser alguém é algo que se repete dentro de uma programação. Assim estamos condicionados ou programados. A mente está condicionada, o cérebro condicionado, essa estrutura psicofísica condicionada para repetir, repetir, repetir. Nos falta a visão da realidade de ser. Nós estamos sempre nesse processo do vir a ser. Assim, quando você me ofende, eu me sinto ofendido. Quando você me magoa, eu me sinto magoado. Quando você me aborrece, eu fico aborrecido.
Eu não sei lidar com o momento, eu não sei lidar com o instante, eu não sei lidar com a experiência. Sem este condicionamento, sem esta forma programada de reagir, o ponto é que esse modelo de ser alguém é algo que vem do passado. Porque é fundamental esse aprender sobre o autoconhecimento. Porque isso revela aquilo que eu sou. Um outro ponto aqui muito importante é que, insatisfeito com aquilo que eu sou, que é esse fundo, que é esse condicionamento, eu crio ideias a respeito do que eu deveria ser ou poderia ter sido. E trabalho em direção a isso. Então, eu não compreendo a realidade daquilo que eu sou, mas já estou investindo naquilo que eu deveria ser. Repare, isso é parte desse condicionamento. É na compreensão daquilo que eu sou que está a chave para a mudança, para a transformação dessa estrutura. E não nessa ideia do que eu deveria ser, do que eu poderia ter sido. Nós estamos sempre incluindo o futuro. Nós estamos sempre incluindo a presença do passado. Repare como é caótico tudo isso. Como é complexo essa estrutura psicológica da pessoa, desse mim, da pessoa que eu sou. Como pessoa, minhas impressões todas são impressões que nascem do passado. Como pessoa, minhas respostas são sempre respostas programadas pela memória, pela recordação, pelo hábito, pela continuidade. Assim como pessoas, também estamos nos ocupando sempre com o futuro. Nessa ideia do que deveria ser. Se eu estou triste, eu não deveria estar me sentindo assim. Ou eu não posso me sentir assim. Ou eu não devo me sentir assim. Então, essa tristeza, o que ela significa? O que ela representa? Eu não investigo? Eu não estudo? Eu não compreendo? Não há uma compreensão da verdade sobre a tristeza, sobre o medo, sobre a raiva. Não há uma direta compreensão destas reações que surgem, dessas impressões que eu tenho neste momento da vida acontecendo, nesta minha relação com ele ou ela, nesta minha relação com as situações. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é aprender a olhar para isso, sem interferir, sem a ideia do deveria ser, sem o pensamento do tipo, isso não poderia ter acontecido, ou isso está errado. Não é assim. Todo esse modelo de pensamento é um modelo condicionado também, aprendido também, que nós recebemos. Aqui estamos declarando para você que há uma forma nova de nos aproximarmos do momento. Essa forma nova é a forma livre do passado, livre desse fundo, desse modelo. Esse fundo, esse modelo, é a estrutura da pessoa, é a estrutura do eu, é a base
para esta ego-identidade. Todo o nosso movimento, pensando, sentindo e agindo. Essa é a estrutura do ego. Esse movimento, ele consiste basicamente em respostas mecânicas, inconscientes. É a presença do pensamento que continua. Me refiro ao padrão do pensamento psicológico, a esse elemento que dá continuidade a esse sentimento que você tem de ser alguém. Assim como a esse pensamento de ser alguém. No caso, alguém triste, ou alguém com raiva, ou alguém com medo, que não deveria estar se sentindo assim, que é errado sentir isso. Aqui, investigar essa questão do eu é descobrir a realidade da vida, além do ego, além desse eu, além desse condicionamento. Quando você olha, escuta, observa e não interfere, surge neste instante a presença da meditação. Meditação não é quando você se assenta em um lugar quieto, silencioso, e ali escuta uma música e relaxa. A meditação é a ciência do movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, quando não interferimos com isso. Quando você não interfere, o eu não entra. Quando o eu não entra, o pensamento se revela. A sensação ou o sentimento ou a percepção se revela, sem o passado. Portanto, isso não é algo que depende, me refiro à meditação, algo que depende de um momento especial, de um lugar especial. Então, não se trata de um espaço onde haja silêncio, ou você esteja ali afastado de tudo e de todos. A presença da meditação é a compreensão, é a constatação, é a percepção do momento. Simplesmente sem esse que se envolve, que é o eu, o mim, a pessoa. O elemento que olha a partir do passado, que escuta a partir do passado, que atua, que age a partir do passado. Ou seja, dirigindo o seu carro, trabalhando no computador, trabalhando na fábrica, ou em qualquer uma outra atividade física ou intelectual, quando apenas o corpo está presente, com o seu conhecimento, com a sua experiência, e não colocamos o sentido de uma identidade presente, psicológica, quando não colocamos a ilusão de um experimentador, de um pensador, de um observador, ou de um autor das ações, temos aqui nesse instante o real encontro com a meditação. Portanto, a meditação, o que é? A meditação é o instante se revelando, sem o passado. Olhe para a vida. Não existe tal coisa como a presença do passado. Você está aqui, neste momento, pela primeira vez. Você nunca viveu esse instante. Você jamais irá viver esse instante. Porque não existe o futuro.
Você nunca viveu esse instante, porque nunca existiu o passado. A presença desse instante revela aquilo que aqui é real, aquilo que aqui está presente fora do tempo. Essa noção de tempo que temos só é possível porque o pensamento nos fala de um dia anterior. Ou o pensamento nos fala de um dia posterior a esse. Na verdade, é o pensamento que nos fala de um dia como esse. Sem o pensamento, não existe a noção, a ideia, a crença de dia, de meses, de anos. Sim, isso está no calendário. Isso é parte do tempo cronológico. Mas não faz parte desse tempo interno, desse tempo psicológico. Esse tempo psicológico é um tempo que o pensamento dentro da sua cabeça está produzindo, lhe falando de um momento fora este instante. Não existe tal coisa como algo fora desse instante. A própria ideia de você aqui, neste instante, é só uma ideia, é também um pensamento. O que temos presente aqui é o respirar, é o olhar, é o perceber, é o sentir. Isso é a vida. Como acontece? Não é como aconteceu ou como acontecerá. É a presença do pensamento que fotografa isso. Ele registra no cérebro, depois o próprio cérebro tem esta recordação, e quando a recordação surge, nós colocamos a ilusão de uma identidade dizendo: eu vivi aquilo ontem. Eu passei por esta ou aquela situação há 2 semanas atrás, há 2 meses atrás, há 2 anos atrás. O elemento que nos fala de uma experiência que já foi é a ideia de uma identidade. Na verdade, é o próprio pensamento que se separa e cria essa identidade, que é esse elemento, que é o eu, falando do passado. Observe como é importante isso. Nós precisamos ter ciência da vida. E esta ciência se revela quando o eu não está. De outra forma, continuaremos sempre sustentando a ilusão de um pensador para uma lembrança. Assim, nós temos a ideia de alguém tendo pensamentos, enquanto que, na verdade, o pensamento é só um registro aparecendo aqui e agora. O que temos é a presença do pensamento e não a presença do pensador. O que temos é a experiência, que é só uma memória. Nós não temos o experimentador. Nós colocamos a presença de um experimentador na experiência, de um pensador no pensamento. É esse impulso de continuidade do próprio pensamento que cria o pensador, que cria o experimentador. Quando eliminamos o pensamento, repare, não existe qualquer ideia de pensador.
Quando eliminamos a experiência, não existe a ideia do experimentador. Você não pode me falar de uma experiência da qual não se lembra, nem pode me falar de uma lembrança da qual não se recorda, simplesmente porque esse eu não está presente. A presença do eu requer a presença do pensamento. A presença do experimentador requer a presença do pensamento. É sempre a presença da memória surgindo aqui, neste instante, criando em nós a ilusão de alguém. Alguém que viveu o passado, está vivendo o momento presente e está indo para o futuro. Quando nos aproximamos da verdade da meditação, a presença da meditação. A meditação, o que é? É a ciência de ser. Isso lhe revela a verdade da vida, como a realidade que é a vida não está separada deste ser, e a verdade deste ser é a realidade de Deus. Aqui você já tem a resposta também para a pergunta: como encontrar Deus? Vamos compreender a beleza disso. Não é você que encontra Deus, porque não há esse você. É a realidade de ser, que é você, em sua natureza real, em sua verdade essencial, que tem a compreensão da vida, sendo um com ela. Esse é o encontro com Deus. Portanto, como encontrar Deus? Investigando a verdade sobre o eu, tendo a direta constatação da ilusão deste eu, que se firma em memórias, que se firma em lembranças, que se firma em crenças, em ideias, em conceitos, em opiniões, em avaliações. Esse modelo de ser alguém desaparece quando o pensamento desaparece. Pensamentos são conceitos, crenças, ideias, memórias, lembranças. A vida é aquilo que aqui está presente, neste instante, se revelando neste momento, como sendo esta realidade, que está além do pensamento, e, portanto, além da mente, como nós conhecemos, além da consciência, como nós conhecemos. Em geral, o nosso modelo de ser alguém é um modelo de ser uma pessoa. Esse ser alguém, ser uma pessoa, se sustenta na ideia de alcançar coisas para ser feliz, ou se livrar de coisas que lhe deixam infeliz. Nós queremos encontrar o que possa nos dar felicidade e queremos nos livrar daquilo que tem nos dado infelicidade. Então, aquilo que nos faz infeliz, disso nós queremos nos livrar. E aquilo que poderá nos fazer felizes, nós queremos alcançar. Mas quem é esse que quer alcançar? Não é esse movimento um movimento de condicionamento? Não é esse movimento um movimento de pensamento, criando esse tempo
o tempo para obter as coisas e o tempo para se livrar das coisas, assim toda esta procura ou busca ou prática nesta assim chamada espiritualidade. Reparem que o pensamento estabeleceu tudo isso. Ele construiu o ideal, ele construiu o propósito, ele construiu o objetivo. Ele faz isso porque ele precisa manter a sua continuidade. A partir de uma identidade, na busca, essa identidade é a pessoa, essa identidade é o eu. A constatação da verdade, a ciência de ser, revela aquilo que aqui está presente, além da continuidade. Além desta afirmação de alguém, seu natural estado de ser é livre do eu, é livre da pessoa. E, portanto, é um estado livre do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, como nós conhecemos. Sim, nós temos a presença do sentir, do pensar, do agir, desse contato com a vida como ela acontece. No entanto, não existe uma entidade que se vê presente como um elemento que se separa desse instante. A verdade sobre a liberdade é a presença da liberdade. Sem o eu, sem esse mim, sem esta pessoa. Seu natural estado divino é meditação. Portanto, o que é meditação? É a natureza de ser sem o eu. O que é esse encontro com Deus? Como resposta para a pergunta como encontrar Deus? Esse encontro com Deus é a descoberta da realidade da vida, sem avaliações, crenças, conclusões, opiniões, ideias. É a vida como ela acontece. E nela está presente aquilo que é indescritível, inominável. Aquilo que aqui está presente além das palavras, além dos símbolos, das imagens. Aquilo que aqui está presente além do pensamento. O fato é que você nasceu para assumir a verdade da vida, sem o eu. Sim, porque a natureza do seu ser é a natureza da vida, é a verdade de Deus. Não há qualquer separação entre o outro e você. Porque aquilo que aqui está presente, que transcende o conhecido, que não está no tempo, é aquilo que aqui está presente, sendo a verdade de tudo, a beleza da vida. Não há qualquer separação entre ele e ela, entre você e eles, entre eles e a vida, entre a vida e Deus. Nós temos formas, nomes, aparências diferentes. Mas isso está na perspectiva de um olhar que se separa. Quando esse olhar está livre desta separação, essas divisões psicológicas não estão mais presentes, não se mostram presentes.
Há uma realidade presente. Essa verdade é o amor, a felicidade, a compreensão da vida, a verdade de Deus. O natural estado divino é bem-aventurança. Não existe tal coisa como o futuro ou o passado. O futuro aonde iremos encontrar o que desejamos, ou o futuro aonde iremos nos livrar daquilo que aqui está presente, que nos faz sofrer. Quando temos a liberação do sentido do eu, do ego, temos o fim desse padrão de condicionamento egóico, de condicionamento mental. Assim, essa bem-aventurança é a verdade de ser, é a verdade da vida. É o que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Nós temos 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa autoinvestigação é a base para esse autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é a compreensão de todo esse processo, vou repetir, de todo esse processo do pensar e do sentir. Você não vai analisar isso, você não vai especular sobre isso, você não vai tirar conclusões sobre isso, você vai